Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre faço em cada postagem, eu gosto sempre de me apresentar. O meu nome é Jaime Viana, sou um irmão em Cristo. Estou aqui não para falar sobre igreja, denominação. Estou aqui para anunciar a você a verdade que liberta, e a verdade não é outro senão o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler um trecho da palavra de Deus que vai servir como base e introdução para o nosso estudo nesse momento. Está no livro de Efésios, no capítulo 4, depois você dá uma analisada, você olha. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. No versículo 15, para completar: antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Gente, eu quero falar sobre doutrina com você. Doutrina é necessária na igreja. Doutrina quer dizer conhecer, conhecimento, para ser mais específico. Doutrinar quer dizer ensinar, né? Você conhece porque alguém lhe ensina as coisas. Então, na verdade, para ser mais preciso ainda, doutrinar quer dizer ensinar. Doutrina quer dizer ensinamento, né? Doutrina é, na verdade, ensinar, e é necessário que nós, como servos de Deus, eu, você, qualquer um que um dia aceitou a Jesus, tenha que ir para a Bíblia, que é a fonte de vida eterna, a fonte. Tem que fazer se cumprir o que está escrito lá em João 7:38, quando Jesus, no último dia da festa, no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 38, Jesus levantou-se no meio da multidão e disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Agora, para se crer nele, como diz as Escrituras, você tem que ir para a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. E parece que hoje uma boa parte dos nossos irmãos em Cristo, autodenominados ou denominados pastores, têm esquecido de procurar ensinar à igreja o direito dela. Não o direito por mérito, mas o direito por graça, o que faz se cumprir a verdade em Efésios capítulo 2, versículo 8. Paulo dizendo à igreja dos Éfesos que ficou para nós como simbolismo e como uma verdade para os nossos dias, dizendo em Efésios 2,8 que pela graça, ou seja, sem merecimento algum, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, disse Paulo, vem de Deus, não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. E a gente olhando para a questão de doutrina, gente, a gente vê que hoje há muita, perdão que eu diga se eu estiver sendo grosseiro com você, há muita aberração dentro da igreja, né? Nós de vez em quando vamos em certo culto e eu não vou com a intenção de ficar olhando para depois criticar, mas a questão é o seguinte: eu gosto de ir em um local onde se diz que se busca a Deus. Eu gosto de buscar a Deus, eu estou dando testemunho e Deus vai testificar na sua vida se realmente eu sou uma pessoa que tem buscado a Deus ou não, certo? Então hoje você vê, por exemplo, pessoas usando a unção do óleo. Você vai dar tanto, então vou ungir a sua mão, a bênção da prosperidade. Isso é a maior balela, gente. Pelo amor de Deus. Vá para a Bíblia e me mostra, pastor, se você ouvir, me mostre dentro da Bíblia. Cadê a unção da prosperidade? Se a Bíblia nos diz em Efésios 1:3 que Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, e a unção do óleo no Velho Testamento era usado para ungir alguém, no sentido especificamente de rei. Foi o que aconteceu lá em 1 Samuel, quando Samuel foi, por ordem de Deus, até a casa de Jessé e derramou o quê? O vaso de azeite, ungindo a Davi como rei sobre Israel. Já no Novo Testamento, Tiago, falando sobre unção, ele fala o seguinte, que se está alguém entre vós doente, deve-se chamar os presbíteros da igreja e ungir ele com óleo. E diz que a oração da fé salvará o doente, se lhe houver cometido algum pecado, ser-lhe-á perdoado. Mas antes disso, já no capítulo 6 de Marcos, o próprio Jesus com seus discípulos ungiu algumas pessoas, 6:13 para ser mais específico, também usavam já o óleo da unção, que era comum usar
o óleo da unção, o azeite da unção em pessoas enfermas. Aqui nós vemos hoje neguinho aí dizendo que está ungindo, eu vou ungir, leva o óleo aí, neguinho vai sair ungindo na sua casa, sai ungindo tudo quanto é lugar, quando na verdade nós somos ungidos pela fé, nós somos libertos pela fé, nós somos vitoriosos pela fé. Mas quem que me diz isso? A Bíblia me diz isso, que quando Jesus veio, acabou com toda essa, como é que diz, essa farsa, essa religiosidade, acabou com todo esse sincretismo de simpatias que existia, entendeu? No Velho Testamento, que era tudo uma alegoria para os dias de Jesus Cristo. Hoje o reino de Deus, nós adentramos a ele pela fé. Paulo, no capítulo 6 de Efésios, diz que pela fé o Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então você quer dizer que o que com isso? Que você tem acesso direto ao Pai. É preciso ter conhecimento da palavra. Porque como disse Jesus em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Por que tem muito pastor que não procura pregar a verdade dentro da igreja? Sabe por quê? Porque a hora que pregar, o membro vai começar a questionar as besteiras que ele fala lá na frente. Tem muita coisa que o pastor fala que está totalmente distorcido da palavra de Deus. Você está entendendo? Você quer que eu lhe dê exemplo? Você quer um exemplo simples disso? São pessoas que começam a pregar por aquilo que ele sente, quando na verdade você não deve pregar pelo que você sente, mas deve pregar como diz 1 Pedro 4,11. Aquele que fala deve falar segundo a palavra de Deus. O que ele falar tem que estar dentro da Bíblia, ele tem que procurar mencionar e mostrar dentro da Bíblia, para que não ocorra que os seus membros se tornem pessoas com defeito de raciocinar, ou seja, começa, mas o pastor falou que era assim, então é assim. Nada disso, minha gente. Você tem que olhar aí para dentro da Bíblia. Você quer ver um dos maiores problemas que tem hoje? Olhe fazer uma pergunta. Por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo. Olhe bem, uma bomba que eu vou largar aqui para você, se é que você não sabe disso. O que é que a Bíblia nos diz com relação a Jesus? Não diz o dia que ele nasceu, não diz quando ele nasceu. Nos dá a entender no capítulo 2 de Lucas que foi uma época que ainda não era inverno rigoroso. Porque já em dezembro, ali no Oriente, naquela época, já é um inverno rigoroso. Mas não era inverno rigoroso na época que Jesus nasceu, pelo seguinte, porque na época que Jesus nasceu, os pastores estavam no campo guardando os seus animais. Já no inverno rigoroso, procure ver, ninguém ficava do lado de fora, porque não tinha não tinha a comodidade que se tem hoje, certo? Então, mas aí alguém colocou lá o dia 25 e a igreja vai atrás. Você já perguntou ao seu pastor por que se comemora o nascimento de Jesus no dia 25? Isso é doutrina. Isso é ensinamento. Já perguntou? A Bíblia não nos diz quando Jesus nasceu, não nos diz em que época ele nasceu, mas nós sabemos que ele nasceu, e o diabo sabe que Jesus nasceu, e no dia que Jesus nasceu, desde aquele dia o diabo tentou barrar ao Senhor Jesus Cristo, mesmo ele não sabendo, apesar de ele estar lá quando tudo aconteceu, mesmo ele não sabendo qual era o plano de Deus, porque uma coisa é certa, o diabo pode conhecer a Bíblia, Satanás pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas a Bíblia é revelada, meu irmão, e Deus revelou aos seus santos profetas. Amém? Pois é, minha gente. Então aí é que está o negócio. Mas hoje a gente se comemora no dia 25. O cara, eu vou lhe dar um exemplo. O cara não fala com o irmão o ano inteiro. Quando chega no Natal, vai lá e abraça. Ô, meu irmão, eu te amo em Jesus Cristo. Que hipocrisia, rapaz. Para com isso, meu irmão. Para com isso, é total hipocrisia. Agora vem a bomba maior. Você sabe o que é que se comemorava? Vou lhe dizer você quando que veio essa ideia. Primeiro que essa ideia veio da Igreja Católica. Um papa chamado Júlio I, em 350 a 354 depois de Cristo, ele estipulou que deveria se comemorar a partir da certa data, 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos não comemoravam isso, primeiro porque não é costume do judeu comemorar aniversário de ninguém. E outra coisa, a ideia não era comemorar, entendeu? A ideia era sim exaltar o nome do Senhor, era acreditar pela fé, como diz Abacuque, mas o justo viverá da fé. Tem muita gente querendo viver por vista, mas a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 5,7 que nós devemos andar pela fé e não pelo que vemos, não pelos sentimentos. Então a primeira pessoa a estipular na igreja, e estipulou na Igreja Católica, e colocou, quando o título e colocou na Igreja Católica, entendeu? Alguém me chamando aqui, depois eu falo. E colocou na Igreja Católica, gente. Colocou a Igreja Católica dominar naquela época, né? Quando
um homem chamado Constantino, que teve um sonho e naquele sonho ele viu uma cruz e dizendo assim, por essa cruz vencereis. Quando Constantino venceu os seus opositores que estavam querendo usurpar o trono dele, que estavam querendo tomar o trono dos romanos, tomando o Império Romano, ele começou a colocar o cristianismo, que antes era perseguido, em que os cristãos eram jogados na cova, ele começou a colocar e colocou o cristianismo como uma religião oficial em Roma. Aí sim, então, aí começou a Igreja Católica a tomar conta, e então um Papa chamado Júlio I estipulou o dia 25 de dezembro como o dia comemorativo, a data do nascimento de Jesus Cristo. A bomba maior é essa aqui, aí. Você sabe o que é que se comemorava naquela época? Se comemorava que era uma festa aclamada pelos romanos, é como se fosse o carnaval aqui no Brasil. Carnaval. Aquela festa da safadeza, desculpe se eu estou sendo grosseiro com você, mas para os romanos se comemorava entre o dia 21 e 25 de dezembro o Sol Invictus, ou seja, o Sol Invencível. Então, a esse Papa, para tentar popularizar o cristianismo, que ainda era visto com o nariz torcido por alguns dos senhores da época, e para juntar todo aquele povo que estava sob o domínio dos romanos, além disso, além dele colocar colocar no dia 25 de dezembro, ele também colocou no mesmo dia em que era comemorado uma entidade pagã chamada Mitra, que era um deus persa, que até hoje por alguns ainda é reverenciada, Mitra. Então veja bem uma coisa, foi o que ele fez, com a intenção de popularizar, esse Papa chamado Júlio I colocou então no dia 25 de dezembro. Ou seja, ele não colocou no dia 21, 22, 23, 24, colocou no dia 25. Pronto. Aí juntou o que acontecia. Então o caba chegava lá, comemorava o Sol Invicto, e nesse Sol Invicto, que era o Sol Invencível, e era também comemorado o solstício, que era o dia mais longo, né, lá naquela região. O que aconteceu? Então ele juntou tudo aquilo, popularizou e colocou como se fosse uma festa só. E aí no dia 25 o clímax maior, aí Jesus, pronto, o nascimento de Jesus. Na verdade foi o paganismo entre as coisas que eram sagradas e as coisas profanas. E hoje a igreja faz isso do mesmo jeito. Você vê a igreja aí. Você já procurou saber? Pastor, por que se comemora o dia do nascimento de Jesus no dia 25? Tem gente procurando comemorar o dia do nascimento. Gente, ele nasceu, ele viveu entre nós, ele lutou por nós, nos resgatou da morte, nos resgatou do mal, venceu o inferno em nosso lugar. A Bíblia também não diz o dia que ele morreu, a Bíblia também não diz o dia que ele ressuscitou, mas o dia que ele ressuscitou, aleluia, o dia que ele ressuscitou, as portas dos céus já estavam abertas, porque Deus já havia aceitado o sacrifício de Jesus, já havia aceitado o sacrifício pleno do Senhor Jesus Cristo, gente. Então o texto que nós lemos está ali, ó, que é para a gente deixar de ser menino. Então o conselho que eu dou a você é o seguinte: cumpra-se o que diz lá em Atos 17:11. Pastor falou lá na frente. Se você tiver dúvida, pastor, onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? É obrigação dele. Obrigação dele. Ele não está ali para pregar balela, ele está para pregar o evangelho. Jesus é a verdade. E a verdade não se contradiz. Ele tem que mostrar. O que ele acha ou deixa de achar, perdão se eu estou sendo grosseiro, é um problema dele. Ele tem que mostrar dentro da Bíblia. Jesus venceu a morte, venceu o mal, ressuscitou. Ele tem que ensinar a igreja que o Senhor Jesus nos concedeu poder para estarmos libertos e livres da ação do diabo. Então hoje tem muita gente pregando muita abobrinha por aí. Pregando abobrinha, pregando besteira, enchendo linguiça e deixando de falar a verdade que liberta, porque ainda hoje se cumpre João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, muito obrigado a você que estava ouvindo até agora. Desculpe se eu fui áspero algumas vezes, mas é que às vezes a gente não é que não pode se conter, há uma alegria muito imensa, porque eu me lembro
que há mais de 30 anos atrás eu andava dentro de um terreiro, eu estava sendo escravizado pelo diabo, e um dia eu ouvi a verdade que liberta, e quando eu ouvi a verdade, aquela verdade fez semente em meu coração, que naquele dia, naquela noite, eu disse para mim: olha, Satanás, pois a partir de hoje você sai da minha vida, eu não quero mais nada com você, eu hoje quero seguir a Jesus Cristo. Então, irmão, a verdade é que se você se posicionar aí, vai se cumprir o que está em 2 Coríntios 1:20, o sim de Deus para te aceitar, porque ainda hoje, aqueles que confiam em Jesus não perdem seu tempo. Então não importa a situação que você está passando, creia no Senhor Jesus e faça-se cumprir o que diz Atos 16:31, e será salvo tu e a tua casa. Tá bom? Se você gostou, compartilhe e nos ajude nessa campanha orando por nós. O meu nome é Jaime Viana e, como eu disse, eu vou deixar o meu WhatsApp aí, é 41 9930 37 44. Se precisar de oração, coloca pra gente, fala com a gente, que no momento certo eu vou estar respondendo para você também. Fica na paz, que o resto a gente corre atrás, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que tem poder para livrar, libertar e salvar a nossa vida da condenação eterna. Amém. Graças a Deus.